Eu gostaria de trazer para nós meditarmos juntos esta noite sobre pecados no deserto. E aí, o dicionário vai trazer deserto o seguinte significado: região árida, onde a precipitação de chuva é muito pequena ou irregular, com vegetação pobre ou inexistente e população escassa, lugar desabitado, pouco frequentado. Isso aí é o que nos dá a língua portuguesa como significação da palavra de deserto. E então, em meio a uma longa jornada que nós iremos observar no quarto livro da Bíblia, o livro de Números, o capítulo 11. Os irmãos estão em Deuteronômio, podem voltar um livro, no capítulo 11. E é em meio a uma longa jornada que nós encontramos um grande povo no deserto. Esse trajeto, meus irmãos, ele é retratado em seus episódios mais marcantes no quarto livro do Pentateuco, o livro de Números, escrito por Moisés. Seu nome foi assim colocado na tradução da Septuaginta, onde a maioria das traduções da Bíblia ocidental, das línguas ocidentais, foi baseada. Porque ela traz, este livro traz os censos feitos pelo povo de Israel no deserto, os censos de levantamento populacional. Mas no hebraico, traz o título sugestivo no deserto. E aqui nós seguimos com a história, nós não estamos entrando numa história que não tem, que está assim, é uma história aleatória, não, ela tem uma sequência. Nós estamos aqui seguindo com uma história maior, um enredo maior tem sido contado. A história da Bíblia, ela é única, composta em vários atos. E nós seguimos então aqui com a história do cumprimento da promessa de Deus a Abraão, a sua ação na história para executar o plano redentivo preparado desde a eternidade pelo Conselho Trino, estabelecendo as bases para a chegada aqui daquele que esmagaria a cabeça da serpente. E havendo Deus resgatado o seu povo do Egito, estabeleceu com eles uma aliança e os pôs a caminho de Canaã. Mas para chegarem à terra prometida, teriam que passar pelo deserto. Então Deus poderosamente conduz, protege, alimenta, abre caminho, os guia, os conforta, os organiza, os abençoa, forma uma nação, concede sua lei, os concede líderes e lhes dá uma terra. O deserto, no livro de Números, é posto para nós como um local de passagem. O caminho percorrido pelo povo de Deus, do momento em que é resgatado até a sua chegada à terra prometida, em que durante todo o percurso Deus está presente. Mas o seu povo se rebelou e uma geração inteira não viu a terra prometida. Em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, no qual nós começamos a ler, Deus deixa claro o seu propósito nesta jornada. Em outras palavras, é como se Deus dissesse: eu te coloquei no deserto para saber o que existia no teu coração. Durante o segundo ano de sua caminhada, do êxodo do Egito, no deserto de Etite, onde a gente encontra este povo, eles já tinham experimentado e presenciado mais da ação e do poder e da presença de Deus do que a grande maioria dos homens de Deus em toda a história. Contudo, meus irmãos, isso não foi convertido em piedade, pois apesar de terem sido libertos, os corações deles ainda estavam cativos no Egito. E muitas vezes se voltaram contra Deus, ora desejando um retorno a partes do Egito, ora desejando se estabelecer confortavelmente no deserto.
No Evangelho de Mateus, o capítulo 12, o versículo 34, vem nos falar: pois a boca fala do que está cheio o coração. Assim, meus irmãos, um coração rebelde, pecaminoso e idólatra, ele não demora para dar fruto. E é na murmuração que encontra o escape para destilar o seu perfume de morte. E este pecado tão presente nos homens, e muitas vezes aceito por nós como algo corriqueiro, e muitas vezes nós nos expressamos em nossa murmuração como uma forma de expressar o nosso egoísmo, de maneira que aparente justiça e piedade, porque nós não queremos que nossa murmuração aparente pecado, impiedade e rebeldia. Mas este pecado da murmuração, no capítulo 11 de Números, é mostrado a nós que ele é rejeitado de maneira contundente por Deus, que derrama sua justa ira por sobre aqueles que o praticam. Torna-se então necessário, irmãos, nós entendermos o que uma vez foi muito bem colocado por José de Alencar, um escritor brasileiro, onde ele diz: no deserto, uma habitação não é mais do que um pouso. E a gente às vezes não compreende muito o que isso vem a significar. O relacionamento de Deus com Israel no deserto nos aponta e direciona o nosso relacionamento para com Ele. Será então que nós entendemos realmente o perigo da murmuração? Pois são pelos pecados do deserto que não desfrutamos das bênçãos de Deus. E é em nossa acomodação no mundo e em nossas vontades egoístas que nós encontramos ali a razão da justa ira de Deus. E aí eu convido a igreja a meditarmos juntos no capítulo 11 de Números, de modo que nessa noite o objetivo é termos uma visão panorâmica deste capítulo. E através desta reflexão nós possamos identificar entre alguns dos pecados de Israel, fazer uma relação com a nossa postura como povo de Deus em frente à vida, no relacionamento para com o próximo e, consequentemente, no relacionamento para com o nosso Deus. E aí a gente vai observar e vamos andar no texto, e peço aos irmãos que acompanhem com as Bíblias, enquanto iremos progredir nessa reflexão de como, irmãos, nós devemos encarar a nossa vida e como aquele povo, e essa passagem tem muito a ensinar a igreja hoje. Acompanhem comigo a leitura do Números capítulo 11, a partir do versículo 1, e eu queria destacar como primeiro ponto deste trecho, que vai do versículo 1 ao versículo 15, os pecados aceitáveis aos homens. Será que nós não temos muito pecado que a gente, como diz a expressão popular, passa pano? Muito pecado a gente acha que é besteira e deixa passar, e tem pecados que a gente faz uma vista mais minuciosa, a gente bota uma lupa e a gente é mais criterioso com certos pecados. Já outros a gente passa a vista grossa e considera besteira. Bem, vamos ver como Deus trata esses pecados aceitáveis aos homens. Nos versos de 1 a 3, a gente vai ler aqui, encontrar o povo dizendo: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu extremidades do arraial. Então o povo chamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porque o fogo do Senhor se acendera entre eles. E aí a gente para refletir: será que aquele povo não tinha justificativa para reclamar? Já imaginou? A gente já está encontrando o povo aqui depois de uma vida de escravidão, no 2º ano de sua caminhada no deserto.
A gente às vezes inventa de se aventurar e subir a serrinha. Quando chega lá em cima a gente está morto, cansado, as pernas tremendo, e a gente fica acabado, né? Morrendo de sede. E aí de quem não leva um garrafinho de água. Aquele povo estava há 2 anos no deserto, em uma casa que não são as casas confortáveis como as nossas. Eu imagino que o cheiro também não tenha sido dos mais agradáveis. Imagino que todas as coisas que estavam acontecendo e aquela quantidade de gente, que em números vai dizer que eram aproximadamente, eu vou arredondar, mais de... Eita, perdi. Era uma grande quantidade, meus irmãos, muito mais do que a população de Cupira. Eram cerca de 60 mil, eu acredito que eram mais de 60 mil homens entre idades de 20 a 50 anos, não contando mulheres, crianças e idosos. Cupira, a cidade toda, tem cerca de 23, 24 mil habitantes. Agora imagine esse povo todo mundo junto. Quando a gente coloca os números em perspectiva, as histórias da Bíblia começam a fazer um sentido, parece tomar um sentido e uma proporção diferente na cabeça da gente. Será que esse povo não tinha motivo para queixar-se? O quanto da nossa vida, meus irmãos, nós temos nos queixado porque tantas coisas têm ido mal, porque nada que a gente planeja dá certo, porque as cobranças da vida estão nos apertando, porque a gente não consegue fechar um mês, porque nada está dando certo, porque não existe uma progressão nos estudos dos nossos filhos, porque a gente não consegue ter uma progressão no nosso trabalho, porque os problemas estão chegando e a gente fica naquela situação e a gente está cansado e a gente está sobrecarregado e o mundo está uma loucura. E a gente olha para o Brasil, também está uma loucura, e a gente está vivendo numa sociedade que tem um turbilhão de coisas acontecendo, e a gente precisa dar conta de tudo isso. E o escape da gente, a gente está reclamando, vez ou outra a gente está aqui reclamando. Será que a gente agora não pode se relacionar um pouco com Israel? Talvez estão reclamando, mas também, né? Bem, mas quando Deus olha para aquele povo, Ele vai observar que as dificuldades da vida no deserto que levaram aquele povo a reclamar de uma situação é justamente o motivo pelo qual a ira de Deus é acesa e se derrama por causa da rebeldia, da incredulidade, porque o povo rejeitou as dádivas de Deus. Irmãos, e é interessante nós observarmos no texto que a ira de Deus, ela é derramada por causa desse ato de rebeldia. Mas Guilherme, será que seria para isso tudo que Deus levantasse uma ira por causa de reclamações? Que provavelmente eu estaria reclamando também, muito menos eu estou aqui na minha casa. A pia que nunca se acaba, a casa que está sempre por varrer, e aquela situação, e a gente está ali, ó. Eu entendo aquele povo, mas para Deus, Ele quer nos chamar a atenção para o que o foco está completamente fora do lugar. Deus, ele levanta sua ira contra um povo que escolheu fechar os olhos para todos os benefícios ao qual o Senhor fez para com eles. Quantas vezes, como este povo, nós fechamos os olhos para as bênçãos que são derramadas por Deus em nossas vidas e nós nos focamos justamente nas partes que nos incomodam, porque nossos olhos estão voltados unicamente para nós mesmos. Percebem quanto a rotina tira os olhos do crente da face de Deus e volta para a preocupação com a vida, consigo mesmo. Os teólogos chamam isso de secularismo. É a preocupação excessiva com o dia de hoje. É o mundo querendo tragar a nós, para que nós possamos estar tão envolvidos no mundo que não possamos ver nada além do nosso próprio umbigo. E assim nós desprezamos tudo aquilo que Deus nos deu. E veja, meus irmãos, que quando Deus derrama sua ira, esta ira ela é aplacada pela graça. Deus ele age na extremidade do arraial.
Se Deus não tivesse a sua graça agindo naquele instante, todo aquele povo seria consumido, porque nós, irmãos, somos pecadores e merecedores da justa ira divina, porque nós nos rebelamos contra este Deus. Mas pela sua graça, o povo então clama pela ação de um intercessor, que é Moisés, e intercede pelo povo e Deus os perdoa. E aí aquele povo vai se valer do seu intercessor colocado por Deus, que é Moisés, mas a nós, povo de Deus, nos é colocado um novo, maior e melhor intercessor. O apóstolo Paulo diz em Romanos 34: quem nos condenará? É Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está também à direita de Deus, e ele intercede por nós. Jesus Cristo, ele é o único intercessor entre nós e o Pai, superior a Moisés, superior à lei, superior a qualquer homem, a qualquer anjo. Ele é o próprio Deus assentado à direita do Pai, representante do homem, o novo Adão, o Filho do homem, que intercede por cada um de nós. E aí a gente encontra aquele lugar sendo batizado de Taberá, que significa o lugar da queima. Os versículos 4 a 6, leia comigo. E o populacho aqui, antes da gente continuar, era um povo que não era israelita, mas que acompanhou o povo de Israel na saída do Egito. Era um pessoal que foi junto na bagunça, foi junto naquela saída, entrou no meio do povo e estava acompanhando. Mas eles não eram israelitas, não. Estavam ali porque queriam se desfrutar das bênçãos daquele povo, mas eles não tinham comprometimento com a aliança. No Novo Testamento eles ganham outro nome, eles são chamados de joio. No versículo 4: e o populacho que estava no meio deles quem? Do povo de Deus, veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que também os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Percebem, irmãos, como o pecado ele é danoso? Eles acabaram de passar por um juízo divino por causa da reclamação, e logo em seguida, o que é que eles estão fazendo? Reclamando. E aí veja que esta reclamação, ela é contagiosa, ela continua nas extremidades do arraial, e antes que a gente perceba, ele já estava no meio do povo. Começou lá pela extremidade do arraial, lá pelo cantinho, na boca miúda. Foi um e outro falando. Moisés nem deu por conta, não deu nem tempo de esfriar o fogo de Taberá, que já estava no meio da congregação, todos reclamando, porque queriam comidas do Egito. Meus irmãos, o pecado tem esse poder de entorpecer o homem, de o cegar, de o tornar alheio a qualquer coisa que não a si mesmo. Como essa má influência, meus irmãos, ela contamina o povo de Deus. Onde antes se encontrava, então, esta murmuração, agora ela está espalhada, que era no meio daquele povo que não era de Deus, agora se encontra no meio do povo de Deus. E veja as observações que são feitas, observações nostálgicas, com sentimentos do passado, e eles olhando para trás e lourando uma época que não era aquilo. De repente, o povo de Deus fez do Egito a sua terra prometida. De repente, o Egito era atrativo aos olhos do povo de Deus. E aí parece que eles esqueceram, e aí durante a narrativa de Êxodo a gente vê todo o sofrimento que aquele povo passou, e todo o período que eles ficaram presos no Egito, o quanto eles sofreram na mão dos feitores, o quanto foram perseguidos e mortos, e o quanto eles desejaram que Deus os viesse resgatar de lá. E agora, debaixo da proteção e da mão de Deus, estão eles tornando a terra do Egito a terra prometida e rejeitando a promessa de Deus para eles em Canaã. Entendem, meus irmãos, agora porque Deus não se agrada da murmuração? Como se sentiria se você estivesse no lugar de Deus?
essa ingratidão, mas é muito mais profundo do que ingratidão. Quando a gente fala ingratidão, na verdade está aliviando a coisa, mas não é assim não. O quanto daquela rebeldia, o quanto daquela idolatria ofende a santidade e a ação salvadora e redentiva do nosso Deus. Com essas, então, meus irmãos, o povo então mostra como eles se opõem à ideia de Deus de uma terra prometida. E agora o povo parece que quer forjar uma terra prometida para si mesmo. O problema de nós crentes é quando nós nos acomodamos demais neste mundo e achamos que a terra prometida que temos para nós é viver um gozo aqui, nesta terra. E realmente, meus irmãos, Deus permite e Ele abençoa para que o seu povo desfrute das bênçãos aqui. Mas Ele também permite o sofrimento para nos lembrar que aqui não é o destino final. Veja que interessante, eu não sei se José de Alencar era crente, eu acredito que provavelmente não, mas ele entendia isso, que no deserto a casa é um pouso, não é destino final, não é morada final. Muitas vezes a igreja tem feito do deserto o seu lugar de moradia. Os versículos 7 a 9 diz: era o maná. E aqui é como se o autor estivesse dando um parêntese para explicar para quem está chegando agora a gente o que é o maná. Era o maná como semente de coentro e a sua aparência semelhante à de bidélio. Espalhava-se o povo e o colhia em moinhos e o moía num grau, é como se fosse um pilão pequeno, e o pisava, e em panelas o cozia, e dele fazia bolos. O seu sabor era como de bolos amassados com azeite, quando de noite se descia o orvalho sobre o arraial. Sobre este também caía o maná. E aqui os versículos de 7 a 9 para mostrar para nós que toda dádiva, toda provisão vem de Deus. Ela tem origem divina, não necessita do trabalho do homem. Meus irmãos, o nosso sustento, o nosso pão não é determinado pelo tanto que você soa no seu trabalho. O Senhor dá aos seus enquanto dormem. Não adianta, meus irmãos, a gente se levantar logo cedo, dormir bem tarde, trabalhar e se esforçar, se o Senhor não edificar a casa. Em vão trabalham os que nela edificam. E parece que a gente se esquece que toda bênção e dádiva provém do Senhor e a gente não está satisfeito com aquilo que o Senhor nos dá, porque nosso coração está distante do coração de Deus. Aí a gente lembra do último estudo geral em que o pastor estava dando sobre a oração no culto. E a gente lembra que um dos propósitos da oração é o quê? Para que o nosso coração se assemelhe ao coração de Deus. Isso que o pastor ensinou a gente. E se o nosso coração então não está semelhante ao coração de Deus, tudo o que eu desejo é estar em desagrado a Deus. Meus irmãos, nosso Deus, Ele é bom. Ele é amor. Ele é justo, Ele é santo, Ele é compassivo, Ele é paciente. Nada do que Deus deseja e daquilo que provém dEle foge dos seus atributos. De modo que todo aquilo que o homem olha e deseja que não está em consonância com Deus, vai de extremo oposto a todos os atributos de Deus. É mau, é impaciente, é um desejo pecaminoso, conduz à malícia, deságua na injustiça, produz pobreza, conduz à infidelidade. E aos olhos dos homens isto parece bom. Mas aí, estes versículos de 7 a 9 nos mostram que toda provisão procede de Deus. Veja o que diz os versos de 10 a 15. Então Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda. Meus irmãos, vocês imaginem este povo todo batendo na sua porta. E aí o pastor não está aqui, e dá para a gente falar aqui sem estar na presença dele. Meus irmãos, já imaginou se toda igreja desse trabalho para o pastor? Cada membro fosse uma dor de cabeça na casa do pastor e da família dele.
Já pensaram como ia ser pesado o fardo que aquele homem iria carregar? Qualquer pastor. Qualquer pastor. Mas aqui nós temos um arraial que é muito maior do que a cidade de Cupira, que está na porta deste homem, batendo lá e reclamando: eu quero carne. Eu quero. Ah, tá ruim. Ah, tô chorando. Ah, fulaninho quer isso. Ah, fulaninho quer aquilo. E a gente começa a se comportar, como Moisés vai dizer aqui mais na frente, como crianças, muito mal educadas, por sinal. Moisés ouviu chorar o povo por famílias, cada um à porta de sua tenda, e a ira do Senhor grandemente se acendeu. Veja, foi maior do que a ira de Taberá, porque aqui o pessoal saiu do prumo. Se em Taberá estava ruim, aqui estava muito pior. E a ira do Senhor se acendeu grandemente e pareceu mal aos olhos de Moisés. Aí Moisés também meio que deu uma, o que a gente chama hoje de burnout. Ele esgotou. Chegou no ponto de limite, Moisés aqui quebrou, não deu mais para o homem. O que acontece, meus irmãos, quando a gente é quebrado assim? O que acontece, meus irmãos, quando chega um nível de estresse? Todo mundo tem estresse. Já perceberam que muitas tem semana que termina a semana, começa a semana e o estresse não diminui? Parece que a cada dia vão depositando sobre nós mais peso, mais cansaço, mais problemas, e nós somos sobrecarregados, e a noite não nos dá repouso, e o travesseiro não mais tira de nós o cansaço, e amanhece o dia e começamos com um bom dia já logo com 30 problemas. Como é que nós respondemos a isso? Bem, nós podemos responder nos voltando ao nosso Deus, aquele que carregou um peso muito maior do que nós, e quando Jesus ele leva na cruz os nossos fardos, os nossos pecados, ele está disposto também a levar o pecado, está disposto também a levar os fardos que nós carregamos no nosso dia a dia. Ele está nos convidando a lançar sobre ele todas as nossas dificuldades, ansiedades e pesos e problemas e trabalhos. Lança sobre ele e descansa, porque na cruz o Senhor Jesus já venceu todas essas coisas por nós. Moisés, infelizmente aqui, ele vai para o outro lado. Ele quebra e ele vai então a uma audiência com Deus. E ele começa uma oração zangado com Deus. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim carga de todo este povo? Concebi eu, porventura, todo esse povo? Dei-o eu à luz para que me digas: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que por sob juramento prometesse aos seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo esse povo? Pois chora diante de mim, dizendo: dá-nos carne para que possamos comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, não me deixa ver minha miséria. Aqui Moisés aqui o homem estourou. Me mata logo, que eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O que é que eu posso fazer para dar conta desse povo? O que é que eu posso fazer para dar conta de todo esse trabalho? O que é que posso eu fazer para dar conta de tanto problema? O que é que posso fazer para dar conta de toda a minha família? O que é que posso fazer eu para dar conta de tudo o que está se passando aqui? É demais para mim, Senhor. E a gente vê na oração de Moisés que, veja, irmãos, que apesar de uma oração de Moisés ser uma oração irada, uma oração de um homem, mostra como o pecado torna o olhar do homem para si. Percebem como Moisés nesta oração só fala dele? Deixa eu olhar rapidinho no versículo 11, acompanhe comigo. Por que fizeste mal ao teu servo? Porque não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim, concebi eu, dei-o eu, como até o colo e a terra, né? Aqui ele diz: de onde teria eu carne? Eu sozinho. A oração, se vocês perceberem, a oração de Moisés é só eu. Isso é o que o pecado faz com a gente.
O pecado da murmuração e da reclamação, a gente passa a olhar somente para o que a gente está necessitado, só o que a gente está sentindo falta, só o que a gente está achando ruim, só o que está desagradando a gente, e de repente tudo desagrada a gente. Não tem nada que seja agradável aos nossos olhos, porque é tudo eu. Meus irmãos, Moisés, e apesar de estar irado, e aqui está a graça de Deus, ele é misericordioso, porque diante de uma oração dessa, Deus poderia agir justamente, mas Deus age graciosamente. Apesar de estar irado, cansado, estressado, Moisés ele teve um distintivo daquele povo. Enquanto o povo virava e murmurava contra Deus, Moisés foi reclamar no trono. Ele levou suas reclamações a Deus. E foi por isso que ele obteve misericórdia da parte de Deus. E aqueles outros reclamadores, murmuradores, não. Meus irmãos, devemos levar nossas reclamações, preocupações, todo o nosso peso, toda a nossa angústia, aonde? A Deus. Tem um filme bastante conhecido, um pouco antigo já, mas é o Quarto de Guerra. Acredito que muitos irmãos conhecem este filme. E Quarto de Guerra é justamente isso, é lá onde nós entramos em guerra e assim como Jacó, nós lutamos com Deus para prevalecermos na vontade dEle. Quando levamos as nossas súplicas e petições, mesmo aquilo que nos desagrada, mesmo a gente sendo meio bronco, mas Deus nos perdoa e estende as suas misericórdias, porque nós estamos aos pés dEle. Diferente daqueles outros que estavam reclamando e queixando-se contra Deus, Moisés queixa-se a Deus. Percebem a diferença? A murmuração e a reclamação são expressões da insatisfação do homem perante a provisão de Deus em sua vida, o tempo em que foi posto, as pessoas que foram colocadas em seu convívio, sua situação financeira e até a igreja em que ele está inserido. E a gente tenta amenizar esse pecado com um coitadismo. Coitadinho de mim. Só pela ação, meus irmãos, de Jesus como nosso intercessor, nós alcançamos a misericórdia de Deus. E a gente vê a partir de então do versículo 16 que os pecados que são aceitáveis aos homens, eles são intoleráveis pela parte de Deus. Acompanhe comigo o verso 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem serem anciões e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então descerei e ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. E aqui a gente vê as respostas de Deus nas petições de Moisés na audiência. No quarto de guerra, quando Moisés vai se dirigir a Deus e estende a ele suas reclamações e suas petições e deposita tudo aos pés de Deus, mesmo que de maneira meio bruta, meio tosca, Deus vai responder. E meus irmãos, aqui já está uma das grandes lições que a gente pode aprender aqui. Quando nós colocamos tudo aos pés da cruz, Cristo não vira as costas para nós. Quando nós depositamos tudo aos pés da cruz, Ele responde, Ele nos abraça, Ele nos consola e Ele resolve. Deus atende a um pedido justo, mesmo tendo sido feito errado. E a gente vê então Deus fazendo uma atribuição de líderes, uma divisão da carga espiritual. E aí a gente vê que no arraial do povo de Deus, uma pessoa não pode levar tudo nas costas, ele precisa de alguém para auxiliá-lo. Auxiliadores que vão dividir a carga espiritual. Lá em Êxodo, já tinham sido separados por conselho do sogro de Moisés, Jetro, alguns para ajudarem a Moisés a administrar aquele povo. Mas agora Deus separa 70 para o auxiliarem espiritualmente. E aí está a necessidade da igreja compreender que nós precisamos
de estarmos bem assessorados, de pessoas maduras, crentes firmes, seguros e fiéis. Isto chama-se discipulado, para que nós consolemos uns aos outros, ajudemos nas nossas dificuldades, suportando as cargas uns dos outros, porque assim como o boi divide a carga, torna ela mais leve. E em vez de estarmos agora fazendo fila na porta do pastor, agora estamos junto com ele carregando o peso. E agora a igreja anda. E agora o povo anda. E agora o povo marcha. E essa é a resposta de Deus. Mas a resposta de Deus, se parece aí, estaria incompleta. E ele vai tratar agora da segunda questão. A segunda questão a gente vê nos versos 18 e 20, quando diz: dize ao povo, santificai-vos para amanhã, e comereis carne. Porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne a comer, e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, para que vos enfastieis delas, porquanto rejeitaste o Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Irmãos, isso aqui é muito pesado. A gente vê como Deus estava realmente irado pela forma como ele tratou aquele povo. E veja, ele vai responder então a oração, e essa é a ação de Deus contra o murmurador. Como é oposta a ação de Deus contra aquele que estende a sua petição, como foi Moisés. Ao murmurador, Deus também responde. E a resposta de Deus ao murmurador, muitas vezes, é conceder o que ele está pedindo. Vai ter carne, meus irmãos. Mas não se anime não, porque não vai ser bênção. Deus atende a oração, mas às vezes é para mostrar a nós o que Tiago, capítulo 4, versículo 3, já nos advertia: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. E muitas vezes Deus não atende por misericórdia, porque Ele sabe que se der o que a gente está pedindo, a gente vai acabar na maldição, como foi o povo aqui em Números. Muitas vezes a bondade de Deus ela é expressa para conosco quando Ele rejeita nossos pedidos. E a gente tem que entender isso. Veja como o pecado ainda estava em Moisés, porque a essa resposta, Moisés, que abriu o mar vermelho, que bateu na pedra e saiu água, que viu as pragas do Egito acontecendo na sua frente, Moisés pega e disse assim, versículo 21. Respondeu Moisés: 600 mil, aqui o censo, que eu disse que eu tinha esquecido, 600 mil homens, Cupira com 24, eles com 600 mil no deserto, homens de 20 a 50 anos, tá? Sem contar mulher, sem contar criança, multiplica isso aqui por 3. 600 mil homens de pé, é este povo no meio do qual eu estou, e tu disseste: dar-lhes-ei carne e comerão o mês inteiro. Ô Deus, vai por acaso morrer aqui, vão matar aqui rebanhos de ovelha e gado que basta para esse povo? Ou será que vai se ajuntar para eles todos os peixes do mar que lhe bastem? Vejam a incredulidade de Moisés, o homem que esteve à frente de Faraó, que derrotou o exército do Egito, que estava ali quando Deus abriu o mar vermelho, que acompanhou as nuvens e acompanhou o fogo que protegeu o povo na caminhada, que viu o maná que estava os alimentando até então. Será, Senhor, que vai ter carne para todo mundo? Como é que é isso? Percebem como o pecado deixa a gente entorpecido? Como a reclamação tira os olhos da gente do poder de Deus? Como a gente às vezes não vê saída, mas porque nós estamos cegos pelas limitações do nosso pecado, e quando Deus ele extrapola tudo aquilo que podemos pensar ou fazer. E aí quando a gente tira os olhos dele, tudo a nós parece impossível.
Mesmo quando a gente já tem uma vida de caminhada com Deus, se a gente permite que a murmuração entre nas nossas vidas, mesmo crentes experientes que abriram o mar vermelho, estarão questionando Deus, dizendo: será, Senhor? Meus irmãos, a murmuração é falta na confiança do controle de Deus na história. E aí a gente vê a solução nos versos 24 e 25. Sim, e o verso 23, nós temos a resposta de Deus. Porém o Senhor respondeu a Moisés: ter-se-ia encurtada a mão do Senhor? Agora mesmo verás se cumprirá ou não a minha palavra. E aqui Deus dá uma dura de uma lapada em Moisés, e Moisés depois dessa fica quieto. Será que minha mão ficou mais curta? Foi que eu não consigo fazer isso, não? Será que é mais difícil do que tudo que eu já fiz até agora? E aí a gente vê a solução nos versos 24 e 25. Saiu, pois, Moisés e se referiu ao povo às palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhes falou, e tirando do Espírito que estava sobre eles, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. E aqui está a prova, meus irmãos, que o Espírito vai estar ali, repousando sobre aqueles anciãos, para comprovar que eles estavam ungidos, eles tinham permissão, eles eram pastores do povo, e estavam ali para auxiliar Moisés com a autorização divina. Percebem onde isso ocorre? O texto diz que ocorre de frente da tenda da congregação, no centro do arraial, de frente da presença de Deus. O Espírito de Deus reveste esses 70 homens. Os versículos 26 a 30 vai nos apresentar um caso curioso. Veja comigo, 26. Porém no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizaram no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Aqui a gente vê, meus irmãos, este curioso caso, a superabundante graça de Deus. Deus, meus irmãos, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos, mediante o poder que atua em nós. E a gente vê então que esses 70, Moisés meio que fez uma listinha, mas por algum motivo, a Bíblia não esclarece qual é, 2 não compareceram à frente da tenda, mas o nome deles, por constarem na lista, Deus derrama seu Espírito sobre eles também, apesar de eles não estarem lá como deveriam estar. A gente não sabe o que foi, a Bíblia não revela, mas sabe que onde eles deviam estar não estavam, apesar disto, receberam porção do Espírito, porque Deus derrama superabundante graça sobre o seu povo. E aqui, meus irmãos, a gente vê o menino vai dar um recado lá, dizer: proíbe lá. Diz a Josué vai dizer a Moisés: proíbe lá, estão lá, parece que é a concorrência aí. Pode não, Moisés, tem que estar tudo aqui, debaixo da tua mão. Moisés dá uma resposta tão branda, que agora parece que ele volta a ser crente, que aquela oração furiosa que ele faz diante de Deus, parece que agora, depois que ele recebe porção do Espírito junto na presença dos 70 anciãos, torna o juízo de Moisés. Veja como ele responde como um crente: tem ciúme por causa de mim? Rapaz, deixa disso. Quem dera todo o povo fosse profeta. Já imaginaram? Se todo o povo fosse profeta. Moisés sonhou ali muito alto, mas aquele sonho de Moisés, aquele devaneio naquelas palavras, se prova uma profecia que ainda iria se cumprir. E a gente vê o prenúncio da nova aliança no desejo de Moisés de que o povo fosse profeta.
E a gente vê em Joel, capítulo 2, versículo 28, dizendo: e acontecerá, depois que eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Essa profecia, meus irmãos, foi cumprida em Atos, capítulo 2. E dali em diante, todo aquele que confessa o nome do Senhor Jesus como o seu único, bastante Senhor e Salvador, confessa seus pecados, se arrepende dos seus pecados, este tem porção do Espírito, o Espírito Santo passa a ser morada. E o que antes foi algo extraordinário para Moisés e para aqueles 70 anciãos, passa a ser agora um lugar comum para o crente. E é por isso que Jesus diz aos seus discípulos: não vê João? Entre os homens não tem nenhum maior do que João. Mas eu digo a vocês em verdade, que mesmo João ainda ele é o menor dos reinos de Deus. Por que João era o menor, apesar de ser o maior dos homens? Porque ele ainda não desfrutava da morada do Espírito Santo como selo da promessa no seu coração. Mas nós, que estamos debaixo do sangue de Cristo, e todo aquele que se põe debaixo do sangue de Cristo, basta crer, recebe essa porção deste Espírito. E assim como disse a Joel, profetizará. E o que é profetizará? Profetizar é falar da palavra de Deus. Todo crente tem condição de abrir a Bíblia e falar o que Deus fez por ele. Todo crente pode chegar e contar o Evangelho do modo mais simples, para as pessoas mais simples, até para os mais estudados. A mensagem do Evangelho ela é inteligível a qualquer homem. E Deus deu a capacidade da ovelha gerar nova ovelha pelo poder do sangue de Cristo. E aí a gente olha para Moisés sonhando com o que nós temos hoje. Moisés sonhava em ter o que nós temos. O caminho do perverso, meus irmãos, ele é a abominação ao Senhor. E é por isso que a murmuração não pode ser considerada por nós coisa pouca. Mas o Senhor ama quem segue a justiça, é o que diz Provérbios 15, 9. A prática, meus irmãos, do pecado é o caminho do réprobo. No final do texto, nós vemos a conclusão dessa história. Quando nós vemos os pecadores sendo condenados. Observe o verso 31. Então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Deixa eu dar uma pausa. Só para a gente entender o que é que está se passando. 2 côvados é mais ou menos 90 centímetros, quase 1 metro. Elas estavam voando baixinho. Aí dava para apanhar, pegar elas fácil. Mas aqui ele dá um dado interessante. O caminho de um dia. Os estudiosos dizem que no Oriente Antigo, o caminho de um dia era o que hoje seria aproximadamente 45 a 50 quilômetros. Ou seja, tinha codornizes daqui para Rafael, depois de Caruaru. Tinha codornizes daqui para Palmares. Tinha codornizes daqui para a divisa de Alagoas. Tinha codornizes daqui para Ibirajuba. Tinha muita codorniz. Tinha muita codornizes. Parece que Deus estava mostrando para Moisés. E aí, Moisés? Foi pouco ou quer mais? E a mão? Minha mão está mais curta agora? Meus irmãos, Deus mandou e soprou este vento e espalhou cerca de 2 côvados sobre a terra. Verso 32. Levantou-se o povo todo aquele dia e à noite e o outro dia e recolheu as codornizes. E o que menos colheu, teve 10 homens. Aqui o homem é uma medida que seria 10 homens, mais ou menos 2.200 litros. É como na feira, né? A gente vai comprar a acerola, compra no litro, né? Imagina ali, 2.200 litros de codorna foi o que pegou menos. Foi carne. Foi carne, isso cada um dos 600 mil homens.
que não só tinha homem, né? Tinha homem, mulher, criança. Foi carne que Deus mandou. E o que menos escolheu teve 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. E agora eu vou fazer um contraste aqui, ver se os irmãos estão prestando atenção. Onde foi que aconteceu a derramada do Espírito Santo sobre os 70 anciões? De frente da tenda, no centro do arraial, de frente do lugar santo, na presença de Deus. Onde foi que as codornizes chegaram? Ao redor do arraial, do lado de fora. Quando a gente está em Números, a gente já passou por Levítico. Em Levíticos, que é onde Deus está dando as suas leis, Deus deixa claro que tudo que está fora do arraial é contaminado, é algo que deve ser rejeitado pelo povo. Era para onde se mandava o bode que carregaria os pecados do povo, e é dali que vem a expressão bode expiatório, porque era um bode que levava os pecados do povo e ele era morto fora do arraial. E era o lugar onde se desprezava todo o lixo do arraial, era fora dele. Enquanto o pedido espiritual de Moisés é atendido no centro da presença de Deus, o pedido carnal do homem ele é atendido distante de Deus, para que caia sobre ele maldição. Verso 33. Estava ainda a carne entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande, pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Ataavá, que significa cova da gula ou dos desejos, porquanto ali enterraram o povo que teve desejo das comidas dos egípcios, todos aqueles que murmuraram, todos aqueles que desejaram voltar ao Egito, morreram. O verso 35, ele é interessante, porque diz que de Quibrote Ataavá partiu o povo para Azerote e ali ficou. Parece uma informação meio jogada, né? Só dizendo, pronto, continua, próxima história. Mas não é bem assim, não. Aqui a gente vai ver que no versículo 9 de Números, Deus passa uma ordem. O povo vai andar quando a nuvem andar. A nuvem do Senhor, que era a presença de Deus, que os protegia durante o dia, ficava sobre a tenda da congregação. Quando ela parava, ela baixava e cobria a tenda da congregação, e ali era o símbolo da presença de Deus no meio do povo. E então, quando era da vontade de Deus, a nuvem levantava e seguia. E aí o povo tinha que levantar acampamento e acompanhar a nuvem. O povo não seguia a direção que Moisés dava, e nem cada um ia para onde queria. Todo mundo acompanhava a nuvem. E tinha a ordem, inclusive, das tribos. Primeiro ia tal, depois ia tal, cada um fazia isso, era tudo bem organizado. Quando diz que o povo partiu, é dizendo, pronto, morreu, ninguém vai prantear eles não. Ninguém vai prantear não. Enterrou, vamos embora. Deus não permite o pranto deles para mostrar ao povo que eles não devem voltar suas lágrimas ao Egito, que eles não devem desejar o caminho do pecado que conduz à morte. Deus não permite que o povo se demore observando aquilo que os levaria a um caminho de ruína. E o caminho de ruína, meus irmãos, lembram como começou? Com a murmuração, porque a vida estava ruim no deserto. Olha as consequências no final que chegamos. Meus irmãos, nós observamos então que o mesmo Deus que liberta é Ele que continua agindo sobre nossas vidas. E para que essa libertação culmine em sua glória, Ele nos garante a chegada ao destino, nos provendo tudo o que necessitamos pelo seu amor e misericórdia. Como diz Neemias, o capítulo 9, o versículo 20: e lhes concedestes o teu bom espírito para os ensinar, não lhes negaste para a boca o teu maná, e água lhes deste na tua sede. O maná ilustra a provisão de Deus em nossas vidas.
nos concedendo aquilo que temos, aquilo que somos, aqueles que nos rodeiam e a porção do povo dele, do povo de Deus, que vai nos ajudar na nossa caminhada. Estarmos de pé, aos pés do Senhor, levando a Ele todas as nossas ansiedades, desejos em oração, nos moldará a sermos semelhantes a Ele, a pensarmos como Ele pensa, a desejarmos o que Ele deseja, a agirmos como Ele age. O nosso olhar é direcionado não mais a nós mesmos, mas a Deus. E sim, e a Deus e as bênçãos que Ele já nos concedeu. E aí a gente vê no Evangelho de João, capítulo 6, Jesus declarando para os fariseus e declarando para os seus discípulos: eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Jesus estava dizendo: olha, eu estava vendo o maná apontava para mim. Quem come da minha carne, a minha carne é a verdadeira carne. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue, rios de águas vivas fluirão pela eternidade. Enquanto a carne do deserto conduzia à morte, Jesus vem dizer para nós: olha, eu sou a verdadeira carne, eu sou o verdadeiro pão, e quem come de mim não morrerá como morreram no deserto, mas viverá para toda a eternidade, desfrutando em glória das bênçãos do Pai. Meus irmãos, o pecado da murmuração, ele é reprovado diante de Deus, e não é algo que nós devemos ignorar. Pelo contrário, nós devemos lutar com afinco contra essa inclinação da nossa carne, porque ela muito desagrada a Deus. Nossa experiência deve se resultar em uma vida piedosa e de gratidão por amor àquele que nos resgatou e com seu amor nos sustenta com a sua poderosa mão. Eu gostaria de encerrar deixando o capítulo 3 de Efésios, versículos 20 e 21, quando diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém.